A gente abre essa edição falando que manifestantes tomaram as ruas de Barcelona, isso para protestar contra a condenação de líderes separatistas. Nessa manhã, o Tribunal Supremo da Espanha condenou 9 pessoas apenas entre 9 e 13 anos de prisão. Isso porque lá em 2017 houve um referendo para tornar a Catalunha independente. Mas a votação foi considerada ilegal pelo próprio governo espanhol. Os líderes separatistas foram afastados do poder e alguns foram presos e outros chegaram a fugir do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, pautou para a próxima quinta-feira o julgamento sobre a validade da prisão após a condenação em segunda instância. 3 ações devem ser julgadas, dos partidos PCdoB e também do Patriota e da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles pedem para que os réus condenados não sejam presos até não haver mais nenhuma possibilidade de recurso. O Supremo entende que esse tipo de prisão é possível desde 2016, mas esse tema ainda precisa ser analisado de forma mais ampla para que essa decisão então seja aplicada em todos os casos que são similares. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 190 mil pessoas podem ser soltas se a corte invalidar a prisão no segundo grau. O ex-presidente Lula, por exemplo, poderia ser beneficiado no caso do triplex do Guarujá. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou hoje que a taxa de homicídios caiu 22%, isso em todo o país, no primeiro semestre desse ano, já fazendo uma comparação com o mesmo período em 2018. Os casos de estupro também caíram 12% nessa mesma época. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado esse dado ontem. Nesse ano, o primeiro semestre teve 5.423 menos casos do que no primeiro semestre de 2018. Diversos outros tipos de crime também tiveram queda nesse ano. As tentativas de homicídio caíram 9,4%, os latrocínios foram reduzidos em 23,8%. Roubos contra instituições financeiras caíram 40,9%, enquanto roubos de carga foram reduzidos a 25,7%. E, para finalizar, roubo de veículos em 27%. A Odebrecht planeja pedir o adiamento da votação do plano de recuperação judicial do grupo todo. Essa informação vem da agência Reuters. Essa empresa deve marcar já uma assembleia de credores no dia 18 de novembro para cumprir todos os prazos legais desse processo. Até o momento não foi definida nenhuma proposta que vai ser votada. A empresa havia apresentado um plano de recuperação no início do mês, que sofreu objeção dos credores, especialmente dos bancos. A Caixa Econômica Federal chegou então a pedir falência do grupo, que é alvo da Operação Lava Jato. A Odebrecht estuda agora uma forma de vender a petroquímica Braskem, que é o ativo de maior valor desse grupo. A Braskem é alvo de uma investigação do Ministério Público de Alagoas devido a esse fenômeno de afundamento do solo em bairros de Maceió que foram atribuídos pelas autoridades de atividades de mineração de toda a companhia. O Ministério da Justiça publicou nesta segunda-feira uma portaria que altera as regras de deportação e também repatriação de estrangeiros que são considerados perigosos. Essas novas regras garantem os princípios de ampla defesa e também de segurança jurídica. O texto modifica uma portaria editada em julho desse ano. Entre essas mudanças, permanece a ampliação do prazo para os estrangeiros que recorram da deportação. As autoridades brasileiras continuam autorizadas a recorrer às informações dos órgãos de inteligência. Mas essa nova portaria garante que esses dados não vão restringir a entrada, muito menos a permanência dos estrangeiros aqui no Brasil. Além disso, os motivos para justificar esses processos de deportação terão que ser públicos. O dólar comercial começa a semana numa alta. Nesse momento, a moeda americana é vendida a R$ 4,13. Já a Bolsa de Valores aqui de São Paulo também tem uma leve alta nessa segunda-feira. O dia foi de perdas e ganhos na Ibovespa por causa dessa expectativa dessa votação da sessão onerosa no Senado amanhã e tem ela, a reforma da Previdência, que foi marcada para o dia 22. Nesse momento, a Bolsa Brasileira sobe 0,31% com 104.158 pontos.